Boa noite, viajante. O trem noturno parte mais uma vez, cruzando paisagens que só o sono conhece. Cada vagão guarda uma história, um pensamento perdido, um sussurro levado pelo vento. Feche os olhos, respire fundo e deixe o som dos trilhos embalar sua mente. A jornada do trem noturno está prestes a começar. Contos do trem noturno. O passageiro da janela 6. A chuva começou antes mesmo de Camila chegar à estação. Ela vinha caminhando devagar, o guarda-chuva tremendo sob o vento frio, o casaco escuro pesando com as gotas que caíam em intervalos ritmados, quase compassados com o próprio coração. O relógio antigo da plataforma marcava 0 hora, e o ponteiro dos segundos parecia ter parado por um instante, como se o tempo esperasse o trem chegar. O trem noturno surgiu entre a névoa com o som grave do apito ecoando entre os trilhos molhados. As luzes amareladas rasgavam o escuro, refletindo nas poças d'água e criando pequenas constelações líquidas sob os pés dela. Camila observou aquele cenário como quem olha um sonho, algo que se repete, mas nunca da mesma forma. Era a 4ª vez que ela embarcava nesse trem, mas, a cada viagem, o caminho parecia se reinventar. O bilhete estava úmido, mas legível. Assento, janela 6, vagão C. Ela sorriu. O número 6 a perseguia há algum tempo. Aparecia nos relógios, nas portas, nos pequenos detalhes do cotidiano. E agora, ali, marcava seu lugar para mais uma travessia noturna. O interior do vagão estava silencioso, envolto por uma penumbra confortável. As luzes oscilavam suavemente com o movimento dos trilhos, e o som do trem misturava-se ao murmúrio da chuva. Havia poucos passageiros, sombras adormecidas, rostos encostados nas janelas, respirações profundas embaladas pelo balanço constante. Camila escolheu seu assento e se acomodou, sentindo o frio do vidro tocar sua pele. Lá fora, o mundo era um borrão em tons de cinza e azul. O som da chuva parecia acompanhar a cadência de seus pensamentos, cada gota ecoando como uma lembrança distante. O trem acelerou, e foi então que ela percebeu. A janela 6 não estava completamente limpa. Havia uma marca suave, como o contorno de uma mão. Ela passou o dedo, tentando limpar, mas o formato parecia vir de dentro do vidro. Um traço fino, curvado, como se alguém tivesse tocado o outro lado. Camila riu baixo, achando graça na própria imaginação. Talvez fosse apenas o vapor, talvez o resquício da última viagem. Mas então, algo chamou sua atenção. No reflexo da janela, atrás dela, uma mulher de cabelos longos e escuros olhava para fora. Camila piscou. O assento estava vazio. Por um momento, pensou ter visto seu próprio reflexo distorcido, mas a sensação permaneceu. A de que havia alguém ali, observando a paisagem invisível além do vidro. O som do trem aumentava levemente, as rodas cantando sobre os trilhos molhados. A cada curva, o balanço fazia o reflexo se mover, sozinho. Camila respirou fundo. Talvez fosse o sono, ou talvez fosse o efeito daquele lugar. O trem noturno sempre a fazia sentir que estava entre mundos. Nem acordada, nem dormindo. Ela apoiou o queixo na mão e deixou o olhar se perder no escuro. Pensou nas outras viagens, nas histórias que ouvirá de passageiros solitários que embarcavam sem destino. Havia algo de poético naquilo. Seguir sem saber para onde, apenas confiando que os trilhos te levariam ao amanhecer. A locomotiva apitou de novo. Um som longo, melancólico, como um chamado distante. E nesse instante, o reflexo da mulher sorriu. Camila se endireitou, o coração acelerado, mas o banco atrás dela continuava vazio. Ela prendeu a respiração por um segundo, observando o reflexo se desfazer lentamente com o vapor da chuva. A viagem prosseguiu. As luzes externas piscavam conforme o trem cruzava pequenas estações desertas. Relâmpagos cortavam o céu, e por breves instantes, ela via campos alagados, postes tortos e sombras que pareciam se mover entre as árvores. A cada lampejo,
O reflexo da mulher voltava, nunca idêntico, mas sempre ali. Agora, mais próximo. Camila fechou os olhos. Quis dormir, mas algo dentro dela pedia para ficar acordada. Como se o trem escondesse algo que só se revelava a quem permanecia desperto entre 0 hora e 3 horas. E foi então, no balanço lento entre uma estação e outra, que ouviu a voz, suave, distante, quase um sussurro. Você também está indo embora, não é? Camila abriu os olhos. Não havia ninguém ao redor, mas o vidro da janela estava embaçado, e uma frase havia sido escrita do outro lado. Assento 6. Camila sentiu a escuridão envolver tudo. O som da chuva ficou distante, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido por um momento. Dentro do túnel, restava apenas o ruído ritmado das rodas sobre os trilhos. Um som hipnótico, grave, repetitivo. O reflexo na janela havia sumido, mas o rastro de vapor ainda estava lá, e com ele, a frase escrita de dentro para fora. Assento 6. Sempre reservado. Camila passou o dedo sobre as letras, e elas se desmancharam como poeira. Por um instante, achou que o túnel não acabaria nunca. As luzes internas piscavam, e em cada piscada o mundo parecia mudar sutilmente. O corredor do vagão parecia mais longo, as poltronas mais distantes, o silêncio mais denso. Quando o trem finalmente emergiu para fora, o primeiro som que ela ouviu foi a chuva, retomando seu compasso suave. O vidro se cobriu de gotas que escorriam lentamente, refletindo as luzes tênues do interior. Camila suspirou. Ao virar o rosto, percebeu algo diferente. O assento à frente, antes vazio, agora estava ocupado. Uma mulher, ou algo que parecia uma mulher, estava ali. Tinha cabelos longos e negros, caindo sobre um sobretudo escuro. O rosto, parcialmente escondido pela sombra, refletia o brilho pálido da janela. Ela olhava fixamente para fora, o olhar preso à escuridão do campo. Camila hesitou, mas tentou quebrar o silêncio. Está tudo bem? Perguntou, num tom quase inaudível. A mulher não respondeu. Por um instante, Camila achou que ela nem tivesse ouvido. Mas então, com um movimento lento, a mulher virou o rosto e encarou-a. Seus olhos eram calmos. Não havia medo, nem tristeza, apenas uma serenidade profunda, como quem já tinha visto tudo o que havia para ver. Ela abriu um pequeno sorriso, e sua voz, quando veio, soou como uma lembrança distante. Eu costumava sentar aqui, sempre na janela 6. Camila sentiu um arrepio leve, mas não de medo. Aquela voz tinha algo de familiar, como se ecoasse de algum sonho antigo. Costumava? Perguntou. Sim, respondeu a mulher, voltando o olhar para o vidro. Antes de tudo mudar. Antes do trem seguir apenas de ida. De ida para onde? Camila quis saber. A mulher apenas sorriu. Para onde todos acabam indo quando se perdem de si mesmos. A resposta ficou pairando no ar, misturada ao som dos trilhos. Camila não soube o que dizer. Por um momento, apenas observou a mulher, sua postura tranquila, as mãos entrelaçadas sobre o colo, o olhar fixo em algo que parecia estar muito além da janela. É sua primeira vez nesse trem? Ela perguntou, sem virar o rosto. Não, respondeu Camila. Já viajei algumas vezes, mas cada vez parece diferente. É porque o trem muda com a gente. Ele não tem destino, apenas reflexo. Camila ficou em silêncio. As palavras soavam estranhamente verdadeiras. O trem passou por uma pequena ponte, e o som da água correndo lá embaixo se misturou à chuva. As luzes piscavam novamente, e por breves segundos, Camila viu o reflexo da mulher multiplicar-se no vidro, como se houvesse várias versões dela sentadas lado a lado, todas olhando para fora. A sensação era de tempo se dobrando, de lembranças ecoando. Camila piscou, e o reflexo voltou ao normal. Ela se perguntou quem era aquela mulher. Parecia ter idade indefinida. Poderia ter 30, 40, ou nenhum número possível.
A voz era suave, mas carregava uma tristeza antiga, como se cada palavra fosse uma despedida. Qual é o seu nome? Camila perguntou. A mulher demorou a responder. O trem balançava. O som dos trilhos preenchia o espaço entre uma respiração e outra. Clara, ela disse. Enfim, meu nome é Clara. Camila sorriu, levemente. Havia algo de poético naquela coincidência. Clara, a mulher da janela, numa noite sem lua. Eu sou Camila. Eu sei, disse a mulher, ainda olhando para fora. Camila a observou, confusa. Como? Você sabe. Clara respirou fundo, o vapor saindo de seus lábios e se dissipando no ar frio. Porque eu também já sentei aí, na janela 6. Mas esse é o meu assento. Sempre foi, disse Clara, com um tom sereno. A janela 6 pertence a quem ainda está procurando o caminho de volta. Camila encostou a testa no vidro. Do lado de fora, via-se apenas a névoa, campos perdidos e luzes distantes piscando. Por um instante, ela se sentiu flutuando entre dois mundos, como se o trem cruzasse uma fronteira invisível entre o real e o sonhado. Clara se levantou. O movimento foi tão silencioso que quase passou despercebido. Ela caminhou pelo corredor, o som de seus passos abafado pelo ruído do trem. Camila acompanhou com o olhar, mas quando piscou, a mulher havia sumido. O assento estava novamente vazio, e no vidro, agora limpo, uma nova frase apareceu, escrita com o mesmo traço tênue de antes. Nem todo retorno acontece com os olhos abertos. Camila encostou a mão sobre o vidro frio. Do lado de fora, o trem continuava seguindo, incansável, como se não houvesse fim para a noite. Ela fechou os olhos, deixando que o balanço a embalasse. E quando o sono começou a vencê-la, teve a nítida impressão de ouvir um sussurro vindo de dentro da própria janela. A viagem nunca termina, apenas muda de... Camila não soube quanto tempo havia passado. Poderiam ter sido minutos, ou talvez horas inteiras. O relógio preso ao alto da parede marcava 1h17, mas no trem noturno, o tempo parecia um convidado incerto, às vezes adiantado, às vezes esquecido no corredor. O som dos trilhos tinha se tornado uma melodia. Cada toque metálico parecia uma nota, cada curva uma mudança de compasso. E a cada novo trecho, o cenário além da janela parecia menos real e mais íntimo. A chuva ainda caía, mas agora refletia cores que Camila não lembrava de já ter visto. Azuis pálidos, dourados distantes, uma névoa rosada que dançava sobre os trilhos. Ela piscou. Por um momento, achou que o trem estivesse atravessando o próprio céu. Foi então que notou algo diferente. As luzes do vagão pareciam mais fracas, e as fileiras de assentos haviam diminuído, como se o espaço tivesse se encolhido. O corredor agora terminava antes do que antes. E no último banco, onde não havia ninguém, uma mala antiga repousava. Era de couro escuro, com uma etiqueta quase ilegível. C.V. Destino indefinido. Camila se levantou, hesitante. O trem balançava suavemente, e cada passo parecia ecoar por um corredor sem fim. Ela se aproximou da mala e passou os dedos sobre a superfície fria e gasta. Quando tocou a etiqueta, ouviu um som, um leve estalo, como o abrir de uma fechadura invisível. A mala se abriu sozinha. Dentro dela, havia um caderno de capa azul, um relógio de bolso parado em 0 hora, e um bilhete. Camila pegou o papel com cuidado. A caligrafia era a mesma que ela tinha visto no vidro da janela. Quando o trem esquecer o caminho, siga o som da chuva. Ela sabe voltar. Ela fechou os olhos. O som da chuva parecia mais próximo, quase dentro do vagão. E, de repente, sentiu uma presença atrás de si. Um perfume leve de lavanda. Uma respiração tranquila. Eu disse que o trem muda com a gente, disse a voz de Clara. Camila se virou. A mulher estava de pé no corredor, como se nunca tivesse desaparecido. O rosto dela agora parecia mais claro, os olhos refletindo uma luz suave que não vinha de nenhuma lâmpada. Eu
Encontrei a sua mala, disse Camila, ainda com o bilhete nas mãos. Clara sorriu, um sorriso que parecia cansado e sereno ao mesmo tempo. Ela não é minha. É de quem se esquece. Do que exatamente? Perguntou Camila. De si, respondeu Clara, com simplicidade. Camila se sentou novamente, o bilhete ainda entre os dedos. O caderno azul chamava sua atenção. Quando o abriu, percebeu que as páginas estavam cheias de frases curtas, quase poemas. Os trilhos não levam, convidam. Toda janela é um espelho. O trem não parte, apenas lembra. Camila leu em silêncio, e a cada linha sentia uma familiaridade incômoda, como se ela mesma tivesse escrito aquelas palavras em algum tempo distante. Ela olhou para Clara. A mulher estava observando a janela, o rosto calmo, os olhos perdidos na escuridão lá fora. Você escreveu isso? Talvez. Ou talvez tenha sido você. Camila riu, mas a dúvida ficou. Aquela sensação de que o trem estava dobrando sobre o tempo, misturando lembranças e presenças, crescendo e diminuindo conforme os pensamentos. Por que eu? Perguntou, de repente. Por que sempre o assento 6? Clara desviou o olhar da janela. Por um instante, os olhos dela refletiram o mesmo cenário que Camila via. As gotas de chuva escorrendo pelo vidro, o brilho tímido das lâmpadas, e o próprio rosto de Camila sobreposto ao dela. Por que você ainda está entre os dois lados? Disse Clara. O lado de quem parte e o lado de quem sonha. E você? Eu sou só o reflexo que ficou quando o trem seguiu adiante. Camila fechou o caderno e guardou no colo. O relógio de bolso ainda marcava 0 hora, mas o ponteiro dos segundos tremia, tentando se mover. O tempo não anda aqui, não é? Perguntou ela. Clara sorriu, olhando para o relógio. Anda, mas não para frente. Ele circula. Cada viagem é uma volta no mesmo instante. E como se sai disso? Ninguém sai. A gente só entende. Camila sentiu as palavras como um eco dentro de si. Lá fora, o trem cruzava um campo aberto, mas em vez de árvores, ela via reflexos de cidades antigas, vozes distantes, pessoas que pareciam acenar de lugares esquecidos. Eu já estive aqui antes, não é? Perguntou. Sim, respondeu Clara. E vai estar de novo, até o dia em que deixar de procurar. O vagão começou a se encher de uma névoa leve, quase invisível. Camila percebeu que não sentia mais frio. O balanço suave do trem parecia o mesmo ritmo de uma respiração, lenta, constante. Ela olhou para Clara, mas o assento estava vazio outra vez. A mala havia sumido. O caderno azul, porém, permanecia sobre o colo dela. Camila o abriu, na última página. Não havia palavras, apenas um pequeno desenho, o contorno de uma janela, com um número gravado abaixo. 6. E sob o número, uma nova frase surgiu lentamente, como se fosse escrita pelo próprio som da chuva. Toda partida é apenas um retorno adiado. Camila recostou-se no assento. O trem seguia. O relógio no alto da parede agora marcava 2h49. As horas seguintes se arrastaram em um silêncio denso. Camila sentia o corpo pesado, como se cada minuto de vigília a puxasse para um espaço entre o sonho e a realidade. Ela não sabia se o que vira era lembrança, delírio, ou alguma mistura dos dois. Mas o bilhete ainda estava lá, e a tinta, agora desbotada, parecia respirar sob a luz fraca do vagão. Ela tentou se convencer de que tudo aquilo era apenas o cansaço, que o homem, a mulher na estação, as palavras no papel, tudo era reflexo de uma mente exausta. Mas o trem parecia ter vontade própria. Havia algo em seu movimento, um balanço hipnótico, calculado, que a fazia sentir como se o trajeto não fosse apenas geográfico, mas interior. Cada curva era uma lembrança esquecida. Cada ruído metálico, uma voz distante chamando seu nome. Ela observou os assentos vazios à frente. Aquele em que o homem de terno estivera agora parecia diferente. Havia uma marca escura no tecido,
como se alguém tivesse se sentado ali por muito tempo, ou como se o tempo tivesse decidido guardar a presença dele. Camila estendeu a mão, tocando o encosto. O pano estava frio. Uma sensação estranha percorreu seu braço. Não exatamente medo, mas algo próximo de reconhecimento. Ela recuou lentamente, observando o reflexo de seu rosto no vidro. Por um instante, o reflexo piscou antes dela. Seu coração disparou. Virou o rosto depressa, mas não havia ninguém atrás dela. Apenas o corredor vazio e o eco distante de passos. Ou talvez fosse apenas a imaginação projetando sons em um silêncio grande demais para ser suportado. Às 1h12, o trem passou por uma ponte estreita. Camila se inclinou um pouco, tentando enxergar o rio lá embaixo, mas tudo o que viu foi uma imensidão escura. Por um momento, teve a impressão de que o vagão desacelerava, mas o movimento não correspondia ao som constante dos trilhos. Era como se algo tivesse alterado o ritmo do tempo, não o do trem. Foi então que ela viu algo se mover do lado de fora, uma silhueta caminhando junto à lateral do vagão, acompanhando a velocidade, como se o ar carregasse uma sombra viva. Camila arregalou os olhos. A figura parecia deslizar, não andar. Seu rosto, mesmo sem nitidez, lembrava o do homem de terno. Ela piscou. A figura desapareceu. O pânico subiu-lhe à garganta, mas ela se obrigou a respirar fundo. Tentou lembrar-se do motivo da viagem, do ponto de partida, do destino, e percebeu, com crescente desconforto, que não conseguia. Tinha uma mala sob o assento, mas não lembrava o que havia dentro, nem mesmo se ela a havia colocado ali. Abaixou-se. A mala estava aberta, como se tivesse sido vasculhada. Lá dentro, um diário antigo, de capa escura, e uma fotografia. Na foto, ela mesma, mais jovem, sentada à janela de um trem. Atrás dela, o reflexo de alguém, o mesmo homem, com o mesmo terno, olhando diretamente para a câmera. Camila deixou a foto cair. Seu corpo inteiro ficou imóvel, como se a imagem tivesse drenado toda a cor do ambiente. Às 1h45, o trem começou a reduzir a velocidade novamente. Dessa vez, não havia estações, apenas um túnel que parecia se estender para sempre. O ar ficou mais denso, as luzes piscavam, e uma sensação de peso tomou conta do vagão. Camila se levantou, insegura, e começou a caminhar pelo corredor. Cada passo ecoava de forma estranhamente atrasada, como se o som viesse depois do movimento. O vagão seguinte estava completamente vazio. No chão, um relógio quebrado marcava 0h06, e o ponteiro do segundo se movia, mesmo sem som. Ela o pegou. O ponteiro parou. Quando ergueu os olhos, viu, através da porta de vidro, a silhueta do homem, parado do outro lado, imóvel, observando o ar. Ele levantou uma das mãos, num gesto lento e quase solene, apontando para o assento dela, a janela 6. O coração de Camila batia descompassado. Ela voltou a olhar para trás. Seu assento, antes vazio, agora tinha alguém sentado. Era ela mesma. A Camila da janela 6 olhava calmamente para fora, como se não percebesse o que acontecia ao redor. Seu rosto refletia a mesma serenidade da mulher na plataforma. Quando a verdadeira Camila tentou se aproximar, o vagão estremeceu, e o reflexo dela se fundiu à figura na janela. A escuridão a envolveu por completo. Minutos, ou horas depois, uma nova passageira entrou no trem, sonolenta, ajeitando o casaco e procurando seu lugar. O bilhete em sua mão dizia janela 6. Ela sorriu, sentando-se, e recostou a cabeça no vidro. Na superfície da janela, por um breve instante, um par de olhos observou de volta antes de desaparecer. A nova passageira ajeitou a mochila no colo e olhou pela janela. A chuva caía em filetes lentos, deslizando pelo vidro e embaralhando o reflexo das luzes internas. Ela suspirou, fechando os olhos por um instante, apenas para sentir o balanço do trem. O som era confortável,
uma cadência hipnótica que parecia sincronizar com o batimento do coração. Seu nome era Elisa. Estava viajando sozinha, tentando encontrar um descanso que o mundo desperto já não lhe oferecia. Não lembrava ao certo o motivo da viagem. Sabia apenas que precisava ir, e que o destino, impresso no bilhete, soava mais como uma promessa do que como um lugar. Do outro lado do corredor, os assentos estavam vazios, mas havia uma presença no ar, um perfume leve, quase imperceptível, de café e flores antigas, algo que evocava lembranças que ela não tinha vivido. Por um instante, Elisa pensou ter visto alguém refletido no vidro. Um rosto, feminino, olhando serenamente para fora, na mesma posição que ela agora ocupava. Mas o reflexo se desfez na água da chuva antes que pudesse compreender o que vira. Ela riu sozinha. O cansaço pregava peças, dizia para si mesma. E, ainda assim, havia algo reconfortante naquela sensação. Como se o trem fosse mais do que um transporte. Como se fosse um refúgio para os que precisavam se perder um pouco antes de se reencontrar. Horas depois, Elisa acordou. Não lembrava de ter adormecido, mas o relógio de pulso marcava 2h57. O vagão estava completamente silencioso. Do lado de fora, o mundo era apenas um borrão escuro, cortado por relâmpagos distantes. Ela percebeu, então, algo curioso. O bilhete que trazia, aquele onde estava impresso Janela 6, havia mudado. A tinta parecia se mover, e novas palavras surgiam sob o número. Não esqueça o nome dela. Elisa franziu o senho. Virou o bilhete, tentando entender se era uma brincadeira, mas a mensagem desapareceu. No verso, uma marca de dedo, fina e escura, como se alguém o tivesse tocado pouco antes. Ela respirou fundo. O ar parecia mais frio, e um sutil arrepio subiu por sua nuca. Por algum motivo que não sabia explicar, o nome Camila lhe veio à mente, claro como uma lembrança. Mas ela não conhecia nenhuma Camila. O trem seguiu por túneis e pontes invisíveis, cortando a noite com sua luz tênue. A chuva se tornava mais fina, e o som dos trilhos soava distante, como um coração cansado tentando manter o ritmo. Elisa abriu o diário que trazia, um caderno pequeno, de capa azul, que não lembrava ter colocado na mala. Na primeira página, uma letra feminina dizia: "Se eu esquecer quem sou, que o trem me leve até onde o tempo não pesa, que as janelas guardem o que a memória apagou." Ela passou os dedos pela escrita, sentindo o papel úmido. Em seguida, folheou até o meio do diário e encontrou algo preso entre as páginas. Uma fotografia desbotada. Nela, uma mulher, cabelos escuros, olhar tranquilo, sentada exatamente onde ela estava. Atrás dela, um reflexo. O reflexo de Elisa. Ela deixou a foto cair. O diário fechou-se sozinho, como se uma brisa invisível tivesse passado pelo corredor. O bilhete voltou a escorregar do bolso. Desta vez, as palavras estavam mais nítidas. Janela 6. Revejam-se os que sonham. Elisa recostou a cabeça, sem forças para reagir. Os olhos se fecharam lentamente, e o mundo começou a se dissolver em sons e luzes. A respiração dela se ajustou ao balanço do trem. E, aos poucos, ela sentiu que não estava mais ali. Ou, talvez, estivesse apenas de outro jeito. Às 3h33, o trem desacelerou. Uma luz suave atravessou a janela, e um novo passageiro subiu. Um senhor de aparência cansada, chapéu gasto, olhar distante. Ele caminhou lentamente até seu assento, olhou ao redor e sentou-se na poltrona da janela 6. Lá fora, a chuva caía em silêncio. O vagão respirava. E, por um instante, ele pensou ter visto o reflexo de duas pessoas no vidro. Uma delas, sorrindo levemente, como se desse boas-vindas. Ele piscou. O reflexo desapareceu. Mas, em seu bilhete, uma única frase estava escrita, em letra pequena e calma: "O trem nunca para. Apenas muda quem olha pela janela."